A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e mais 8 pessoas na nova fase da Operação Sem Desconto. Maurício Camisotti, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores do esquema de roubo dos aposentados, firmou acordo de colaboração premiada, homologado pelo ministro do STF, André Mendonça. Com base na delação, o delator determinou várias prisões e buscas contra os investigados. Também foram alvos o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, conhecido como Ahmed Mohamed, que comandou a pasta durante o governo de Jair Bolsonaro. Contra ele, a Justiça determinou o uso de tornozeleira eletrônica. E o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, afirmou que o núcleo principal dos desvios foi alcançado. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade, ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo em dar uma resposta ao povo brasileiro. Minha indignação em dizer, quando as pessoas desde o início falavam que CPMI não daria em nada, que CPMI era apenas mais um momento teatral. Senhores, não há na história uma comissão que tenha prendido mais pessoas e que esteja dando mais respostas. E depois de uma reunião do presidente com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, a Polícia Federal passou a monitorar os suspeitos. André Mendonça, tivemos uma reunião longa na semana passada. Existem informações que eu não posso revelar, nem o relator. Nós estamos debaixo do sigilo de investigações, porque se nós colocarmos ali por deixarmos vazar, isso vai atrapalhar o andamento. O que posso dizer para vocês é que vários desses presos, hoje, estavam todos sendo monitorados, as ações deles acompanhadas pela Polícia Federal, porque um ponto que eu posso adiantar para vocês, que não há problema. O dinheiro que foi sacado nos bancos em espécie, esse dinheiro está guardado em algum lugar. Existem locais onde eles guardaram, porque na soma dos desvios, boa parte foi para o exterior, está guardado em paraísos fiscais. Para o relator, o deputado Alfredo Gaspar, o sentimento da comissão é de justiça. Em que o brasileiro lesado que foi vítima desse roubo bilionário em relação ao dinheiro dos aposentados e pensionistas está com o sentimento de que a justiça começa a ser feita. Desde o início, fui o autor do requerimento de mais de 25 prisões. Muitos aqui quiseram dizer que era precipitado. Olha o resultado. Os criminosos que meteram a mão no dinheiro suado do povo mais vulnerável estão começando a sentir o peso da justiça. Ao todo, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União cumpriram 63 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva e outras medidas cautelares. No Maranhão, a Polícia Federal encontrou um cofre cheio de cédulas de 50 e de 100 reais, ainda sem o valor total confirmado. Em Minas Gerais, foram apreendidas notas em diversos valores, além de dólares, munições e carregadores de armas. Em Goiás, os agentes confiscaram um fuzil e uma pistola. A defesa de Alessandro Stefanuto afirmou que ainda não teve acesso à decisão judicial e considera a prisão completamente ilegal, dizendo que ele não tentou interferir nas investigações. Os advogados informaram que estão buscando os detalhes do caso para tomar as providências cabíveis. O Senado aprovou o projeto de lei que proíbe qualquer desconto automático em benefícios do INSS, mesmo com autorização do titular. A proposta também impede a antecipação de pagamentos de empréstimos consignados e segue para sanção presidencial. Hora de receber as nossas comentaristas nessa primeira hora aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Guta Pini e Berenice Leite, sejam muito bem-vindas. Bom dia, começando por você, Berenice. Ótima sexta-feira. Daniel, bom dia Guta e toda a nossa audiência, ótima sexta-feira para todos. Pois é, a gente já abre esta edição trazendo mais detalhes. Ontem nós ainda estávamos ao vivo, quando soubemos da operação da Polícia Federal, mais um desdobramento dessa ação da Polícia Federal
chefiada ali, claro, né, sob o guarda-chuva também das autorizações judiciais que vieram por parte do ministro André Mendonça, e um monitoramento desses investigados que foi fundamental para alçar essas prisões, né? Nós destacamos, inclusive, o ex-presidente do INSS, né? E durante essas buscas e apreensões em diversos locais do Brasil que nós tivemos, foi encontrado, Daniel, um caderno com anotações ali, com apelidos, inclusive, né? Nomes de guerra, digamos assim, porque é uma verdadeira máfia de criminosos que roubavam os nossos aposentados, né? Pessoas vulneráveis que precisavam tanto desse dinheiro. Inclusive, o codinome, podemos dizer assim, do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, era italiano. Talvez por ele ter uma empresa de fachada para poder receber ali o que ele tinha por mês, uma quantia garantida de R$250 mil. Era esse o valor da propina mensal recebida por Alessandro Stefanuto, de acordo com as investigações da Polícia Federal, e ele teria uma empresa de fachada, uma espécie de pizzaria. Daí imagino que talvez seja esse o apelido dado a ele de italiano. Né? O que lembra um pouco, né, o modus operandi da Operação Lava Jato, que também tinha ali os seus codinomes, né, até o caderninho de anotações foi encontrado então, onde fazia a distribuição de todo o dinheiro que era roubado e depois repassado àqueles que eram envolvidos. E claro, né, ainda ontem estávamos aqui discutindo sobre isso, como é que toda essa roubalheira aconteceu e o presidente do INSS à época não sabia de nada disso. Impossível. Inclusive, ele foi nomeado em 2023 ainda, logo que Lula entrou na presidência da República, em julho, e em julho mesmo, ao que consta ali as quebras de sigilo, já começaram a receber, não só ele, como os outros investigados, esses repasses. E aí eu destaco também o André Fidelis, que foi preso ontem, enquanto o filho dele estava depondo na CPMI, e o Virgílio, né, o Virgílio que foi procurador, Virgílio Oliveira, que foi procurador-geral do INSS, e todos esses três, Daniel, esses três nomes que eu cito aqui a vocês, têm um histórico de indicações dentro do governo do PT. Não só Lula 1, Lula 2, como também na gestão, nos quase 8 anos, né, porque a Dilma foi empichada, mas na gestão de Dilma Rousseff também. Só vou trazer aqui o dado do Alessandro Stefanuto para a gente não se estender. Ele foi no passado chefe de assuntos estratégicos em 2004 e 2005, procurador do INSS em 2006 e 2008, procurador-geral do INSS em 2011, na gestão Dilma Rousseff, e agora em 2023, presidente do Instituto Nacional de Seguro Social. Então, são homens de confiança e que mostram que essa roubalheira acontecia não é de hoje, né? É de muito tempo, aliás, desde que o governo Lula, o governo Dilma Rousseff estavam no poder, Daniel. Pois é, você fez menção aí ao codinome de Alessandro Stefanuto, italiano. Os demais são André Fidelis, que você também mencionou, que é o ex-diretor do INSS, era o herói A. O Virgílio de Oliveira Filho, ex-procurador, era o herói V. O deputado federal Euclides Petersen recebeu o apelido de herói E. E a gente até fez justamente essa comparação aí entre os codinomes que foram utilizados durante a Operação Lava Jato. A gente tem na tela para colocar para você aí as menções à então senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. Amante ou coxa? Amigo é Luiz Inácio Lula da Silva, então ex-presidente da República naquela ocasião, em 2017. Aracaju, Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo. Atleta, esse eu achei bem interessante, Berenice. Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. E avião, Manuela Dávila, deputada federal, então deputada federal ainda pelo PCdoB do Rio Grande do Sul. Está aí na tela a imagem agora. Bom, a hora de também acionar aqui a nossa comentarista Guta Pini. Bom dia, Guta, seja muito bem-vinda. Eu quero começar ouvindo você sobre essa fala aí do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que também confirmou que há outras delações em negociação, incluindo a de Maurício Camisotti, indicado como um dos operadores desse esquema fraudulento. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice, toda a nossa audiência. O Brasil voltou mesmo, né, gente? O Brasil voltou. Quem não se recorda como é que funcionam os governos do PT? Com operações da Polícia Federal, malas de dinheiro, operadores, lobistas sendo presos, delações premiadas. Isso aí
é o que a gente vê nos governos petistas. Finalmente, voltamos à normalidade quando se trata do PT no governo. Nós comentamos aqui já no início, ainda no início dessa CPMI, que nós acreditávamos que eventualmente aconteceriam as delações premiadas, porque o que acontece? Muitas pessoas ficavam frustradas com os silêncios dos investigados na CPMI, que já chegavam todos ali blindados por um habeas corpus. O fato é que o direito ao silêncio aos investigados é garantido mesmo pela Constituição Federal. Então, naturalmente, eles iriam chegar com habeas corpus. Mas isso não impediria as investigações por conta das quebras de sigilo. Você consegue fazer aí o caminho do dinheiro e aí você vai chegando nas pessoas. E quando essas pessoas são presas preventivamente, que é o que nós estamos assistindo aí com muita alegria e esperança que finalmente essas pessoas estão indo para a cadeia, naturalmente as delações vão acontecendo, porque ninguém quer cair sozinho, eles vão cair atirando. Lembrando que durante as investigações da Operação Lava Jato, nós tivemos uma série de delações premiadas, inclusive o próprio presidente Lula apontado aí como um grande operador de todo esse esquema, o grande líder do esquema lá na época da Lava Jato. Isso aconteceu por conta de delações premiadas. Por conta disso, Dani, a gente fica aí com alguma esperança de que grandes nomes surgirão nessas futuras delações, porque se lá atrás até um presidente da República foi delatado, por que agora seria diferente? Não estou me referindo especificamente a uma delação em relação ao presidente Lula agora. Estou falando de outros operadores, de outros líderes, como, por exemplo, ministros. Por que vocês não acham muito estranho que agora foi apontado um ministro do governo Bolsonaro, da Previdência, que se estivessem envolvido nesse esquema precisa responder, ser preso, ressarcir os cofres públicos, mas não é muito estranho que o ministro do governo Lula, o Carlos Lupe, que foi ele que indicou o Alessandro Stefanuto para o INSS, contra ele ainda não tem mandado de prisão, ainda não tem busca e apreensão. Eu acho isso muito estranho, mas eu acredito também que é uma questão de tempo. As pessoas vão começar a falar, em especial esses grandes operadores empresários que estão aí no centro desse esquema, como o Maurício Camisotti e o Careca do INSS.